Estamos aqui na Paulista, hoje é dia 7 de setembro e finalmente o Bolsonaro conseguiu colocar mais de meia arroba de gado Nelore aqui na Paulista, não é mesmo? Exatamente, como pode ver lá, ó, tem muita gente, assim, muita dedicação envolvida, muito patriotismo, né? Assim, só o pessoal dedicado aqui hoje. E o Mito acabou de chegar aqui de helicóptero também. Tá cheio hoje. Teve muitos ônibus, centenas de ônibus que vieram do interior, com dinheiro aí sendo investido nesses ônibus, com dinheiro sendo distribuído que a gente viu. Grupo Jato vem aí, tararararara. Nishimura vem aí, Nishimura vem aí. Nishimura vem aí. Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus, mais R$100 para alimentação. Esse é o nosso grupo. E de novo estamos aqui fantasiados de gado com o nosso chifrinho, com a nossa camiseta aqui patriótica, para perguntar para o gado, fazer alguns questionamentos aí, ver o que eles respondem, não é mesmo? Vamos descobrir por que eles vieram aqui hoje, por que eles ainda apoiam o Bolsonaro. Vamos ver isso daí. O Lima Siqueira está aqui com uma placa em inglês. O que diz essa placa aqui? Foi uma tradução do Google, né? Porque meu inglês não é tão bom assim. Eu estou dizendo que o legislativo e o judiciário, eles só protegem bandidos, comunistas e corruptos. Está falando aqui que o Congresso, o legislativo é comunista. O legislativo e o judiciário protegem, defendem comunistas, corruptos e bandidos, e traficantes. Um monte de coisa eles protegem, mas principalmente esses aí. Mas é que o Congresso está do lado do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, o Arthur Lira está do lado do Bolsonaro. Nem sempre. O Arthur Lira e o Ciro Nogueira estão do lado do Bolsonaro. Em termos, né? Eles negociam, eles só estão do lado porque eles estão recebendo alguma coisa. Recebendo muito. Não é uma coisa espontânea. É cargo, é vantagem, é objetivo político eles têm. Os filhos da mãe aí, Arthur Lira, eles só... Centrão nunca foi sinônimo. Para começar, esse Valdemar... Bolsonaro falou que era do Centrão outro dia, né, meu? Mas... ele tem que fazer um pouco do jogo dos caras. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. O que você defende a partir do artigo 142 da Constituição? Eu acredito que a partir do artigo 142, o Exército como poder moderador, porque o Brasil precisa de um poder moderador, porque a gente não tem mais moderação no Brasil. O STF manda e desmanda, então a gente precisa de alguém que possa dizer exatamente qual que é o limite do STF. Então eu acredito que com esse artigo, a gente vai poder ter esse poder moderador no Brasil. Tem que ter a tripartição dos poderes, tem que ter o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, certo? Exatamente. Mas o que as Forças Armadas devem fazer com o STF? Olha, como eu disse para você, as Forças Armadas, elas são um poder moderador. Então elas têm que moderar os poderes, porque os poderes do Brasil... Como é que faz isso? Qual a trajetória? Como é que ele conseguiria isso? Olha, a melhor forma, na sua opinião? Melhor forma? Olha, infelizmente eu acho que eles teriam que reconstituir o STF. Fechar o STF. De certa forma, o certo não é, porque a gente precisa do poder do STF, a gente precisa desse poder. Então a gente precisaria em si trocar esse poder. E como é que faz isso? Faz a partir do Senado, fazendo impeachment do ministro do STF pelo Senado, ou através das Forças Armadas, destituindo os ministros do STF pela força? Olha, pelo meu conhecimento, o próprio Congresso poderia destituir, juízes do STF. Exatamente. É isso que a Constituição fala. Que o Senado faz um processo do impeachment do ministro do STF e aí ele sai quando ele comete um crime de responsabilidade. Mas você acha que não deve ser o Senado que deve fazer isso, mas sim as forças militares? Como é que é? Não é melhor que a gente seja conservador e defenda que o poder institucional seja garantido, ou seja, o Senado faça o impeachment do ministro do STF? O que você falou seria o ideal. O que você falou tá certo, só que você percebe que não funciona. O Brasil parou de funcionar. Aí não funcionando, a gente se recorre às Forças Armadas para destituir os ministros do STF e fechar ele. Olha, infelizmente parece que a gente teve que chegar a esse ponto. Infelizmente. Aí você acaba com a tripartição dos poderes
e acaba com a Constituição também. Os apoiadores do Bolsonaro gritam, eu autorizo. Autoriza o quê? Vamos ser claros aqui para a população. Então, é destituir o STF, né? Então a gente autoriza acabar com o STF que está impondo uma ditadura no Brasil e não pode. Você se considera conservador como eu? Sim, claro. O conservadorismo defende que as mudanças sociais devem ser institucionais, ou seja, a Constituição deve ser cumprida. E aí a Constituição diz que o impeachment de um ministro do STF é pelo Senado. Sim, é pelo Senado, seria o correto, mas o Senado nosso está corrompido. Mas é aí dessa forma a gente destitui pelas Forças Armadas. Exato, é o que o povo está querendo. Isso seria conservador? Não, mas... Olha o que o pessoal está pedindo aqui, ó. Intervenção cívico-militar. O que é uma intervenção cívico-militar? Espera aí. E foi chamar o cabeça. Tudo bem? Beleza? Muito prazer. O que é uma direita conservadora? Direito conservador, tamo junto. O que é uma intervenção cívico-militar? Uma intervenção cívico-militar é uma intervenção feita pelo poder militar em cima do poder cívico, do poder público. E no caso, qual intervenção a gente gostaria que ocorresse? Gostaríamos que houvesse uma intervenção em todos os poderes. Então tem que acabar com a tripartição de poderes. Não, isso não. Hoje nós autoriza o presidente, né, a fazer os 3 decretos, ao qual ele vai ter um decreto de estado de decreto de estado de sítio, o decreto de guerra e o decreto de ordem. É isso que a gente está pedindo. E os 11 ministros do Supremo, a destituição dos 11 ministros do Supremo. Votei no Bolsonaro. Acho que o governo dele está bem, apesar da crise, do que todos os governadores estão fazendo. A gasolina, a gasolina aumentou, então, mas a gasolina aumentou principalmente por conta do dólar. A gasolina aumentou porque, como commodity, concordo, o trigo também. Porém, tem uma taxação, sai do porque o real desvalorizou. Também desvalorizou, isso daí não tenha dúvida. O real foi a pior moeda de 2020, uma das piores moedas do mundo. Sim, não tem importância, cara. O que as pessoas querem dizer quando grita pro mito, eu autorizo? Que qualquer decisão que ele venha a tomar, nós acreditamos nele e vamos apoiá-lo. Olha, eu não tenho a solução para coisa, de fato não tenho. Eu já preguei o 142, mas de fato não é a solução. O júri de serviço... O 142, o artigo 142 da Constituição, que alguns defendem a interpretação de que isso daria margem para uma intervenção militar, o senhor acha que não dá? No início eu até já defendi essa tese. Eu sou ex-procurador aposentado do Banco Central e do Estado. Eu já caí nessa asneira no impulso defender o 142. Mas hoje o senhor é mais consciente e entende que isso não é... Se você lê a letra da lei, da Constituição, não diz exatamente... Muito bem, parabéns, de verdade, parabéns pro senhor. Se qualquer dos poderes pode pedir, então o cara do Supremo também pode. Exatamente. Aí teria uma ditadura do Judiciário, poderia ter uma ditadura do Legislativo, e a gente precisa de uma tripartição de poderes. Então esse centrão, ele está sempre em cima do mundo. E qual que é a solução, então? Eu acho que é militar na parada aí. Então, cara, eu sou um pouco pela força. A democracia não funciona num país como o Brasil. Não funciona porque a democracia funciona para esse bando que governa, que assumiu os países a partir de 1986. É um maldito civil no poder que não dá certo nesse país. Então os militares... O civil não dá certo. Eles pensam neles mesmos. Os militares, ainda que haja um pouco de corrupção, que eu acho também no meio militar, são caras que eles levantam, eles acordam pensando na pátria, ouvindo o hino nacional, levantando a bandeira. O que a gente veio aqui hoje na Paulista fazer? Em busca da liberdade, a liberdade de expressão e fim da ditadura, porque esses ministros estão querendo fazer ditadura aqui no Brasil. Nós não queremos isso aqui. Como é que vai fazer então para destituir os ministros? Através da lei da Constituição. Através do impeachment no Senado? Impeachment no Senado. Não é através do uso da força com os militares? Por enquanto não é necessário o uso da força. Mas se for necessário? Se for necessário, acredito que 142 tem que ser chamado. 142. Aí vem o exército e tira os ministros de lá. Não é só os ministros, né? Vamos ser realistas. Se o Bolsonaro não fizer nada, como é que fica? Cara, eu acho que o momento chegou no auge. Chegou no auge, dificilmente a gente vai conseguir mais apoio popular do que tivemos aqui hoje em Brasília.
Então eu acho que é um ponto um divisor de águas. Na verdade, espera que o nosso presidente, ele entenda que a gente não está querendo... E deixa eu fazer uma pergunta, vamos ser bem sinceros. E se o Bolsonaro não fizer nada? Se ele não... Sinceramente, se o Bolsonaro não fizer nada, que venha as Forças Armadas. A gente ama o Bolsonaro, mas ele tem que agir. O povo já veio aqui e deu recado. A gente está dando recado pro Bolsonaro. Se ele não agir agora... Ele tem que agir. No caso, o Bolsonaro não fez muita coisa pelo Daniel Silveira. Ele não fez nada por ninguém. Silveira. Não fez nada por ninguém. Ele não fez. A gente vê ele abandonando alguns... Ele não fez. Eu acho que ele não fez e eu acho que está na hora dele fazer, porque a gente está apoiando ele. Se ele não fizer agora, é porque ele não tem forças para fazer. Aí o povo vai fazer. Aí a gente vai para Brasília, cerca o STF e faz. Você acha que o real se desvalorizou por conta da pandemia ou você acha que o real se desvalorizou por conta das políticas de juros e endividamento do governo federal? Olha, se for por juros e endividamento do governo federal, não é por culpa desse governo, é por culpa do outro governo. Vocês vieram em caravana ou você veio sozinho? Caravana. Vocês vieram em ônibus? Ônibus. Um total de 10 ônibus saíram de Piracicaba. 10 ônibus? Que eu vi, né? E o pessoal deu todo apoio lá pra vocês, pagaram ônibus, vieram com todo mundo, vieram com todo apoio do pessoal? Todo apoio. Perfeito. Tudo tranquilo, tudo. Agora estava retornando a pegar o ônibus de volta, tudo na paz, né? Já vão pegar o ônibus de volta, serviram alimentação e tudo. Sim, tudo tranquilo. O que está escrito aqui na sua bandeira? Bandeira? Ó, o povo quer saber, ó. Tio Sam apoia militar. Oh yeah, let's go! Você acha que a gente deve ter uma intervenção militar? Sim, yes. E como que deve ser essa intervenção militar? Ah, é muita coisa, cara. Não sei muito, tô por dentro. A gente tem que ter primeiro uma GLO, São Paulo, Rio e Brasília. Em São Paulo, Rio e Brasília? São Paulo, Rio e Brasília. Que eu acho que é o que vai acontecer. Vai acontecer, logo, logo, pouco tempo. Por que você acha que ainda tem tanta gente que não apoia o Bolsonaro? Porque eu acho que o pessoal... Eu não vou dizer nem esquerda. Eu vou dizer que está todo mundo saindo fora das 4 linhas da Constituição. Mas a intervenção militar não seria fora das 4 linhas da Constituição? Não. Mas não. Uma GLO não estaria fora das 4 linhas. Então a intervenção militar seria plausível, seria justificável, estaria dentro da Constituição? Sim. E se o Bolsonaro, depois dessa manifestação que teve hoje, ele não fizer nada, ele não fizer uma intervenção militar, ele não fizer nenhum ato mais contundente, o que você vai achar? Não sei não. É muito difícil. A pessoa está dividida. Assim. Primeiro, vamos ver primeiro, depois me dizer, verdade? Não é? Eu já ouvi em redes de WhatsApp que ele já marcou uma reunião com todos os poderes amanhã, depois das manifestações, para discutir o que eles querem seguir. Se não tiverem o comparecimento de quem tem a responsabilidade, volto a dizer, eu acho que ele tem que partir para uma GLO, mais nada. É isso aí, pessoal, agora são 5h15, estamos acabando o vídeo por aqui e realmente sinto muita indignação como as pessoas não sabem do que acontece, não veem que a desvalorização do real, o preço das coisas no mercado, o preço da gasolina, na verdade, é por conta das taxas de juros que estão sendo colocadas no Brasil, por conta da política do Paulo Guedes, por conta dos gastos com emendas parlamentares e furando o teto que o Bolsonaro e o governo federal têm feito. Então, é realmente muito triste ver as pessoas pedindo intervenção militar, quando na verdade a gente já tem a nossa Constituição que tem o processo legítimo de tirar um ministro do STF através do impeachment no Senado. Então tudo isso causa uma revolta, uma indignação muito grande e de fato vieram um monte de pessoas aqui sem saber o que estavam defendendo, sem saber pelo que estavam lutando e sem saber qual que é a realidade. Bolsonaro, ele não está fazendo nada pelo impeachment dos ministros do STF, isso é apenas uma narrativa. É realmente revoltante, é um bando realmente de gado que não sabe o que está fazendo. São pessoas que vieram de vários lugares do país, vieram pessoas do Sul, pessoas de todo o interior de São Paulo para cá para se reunir aqui na Paulista, bancados esses ônibus com dinheiro não deles, vocês viram aí, a gente perguntou para as pessoas, bancado por
por outros movimentos que provavelmente recebem dinheiro do governo. Então é revoltante ver essa situação e estar aqui nesse dia vendo isso acontecer no nosso Brasil. A única chance que nós temos para reverter isso, para fazer um contraponto, é dia 12 de setembro, aqui na Paulista. A gente tem que expressar essa indignação. Você que tem alguma consciência política, você que tem alguma consciência do que está acontecendo no Brasil hoje, precisa compartilhar ao máximo. Nós temos aí menos de uma semana para chamar todo mundo para o dia 12. Quem está insatisfeito com o Bolsonaro e também está insatisfeito com o Lula, quem não cai nessa polarização idiota, nesse populismo barato de Lula e Bolsonaro, precisa divulgar ao máximo a manifestação do dia 12 de setembro e comparecer aqui no próximo dia 12. É a nossa única solução dessa cegueira coletiva, dessa imbecilidade que está acontecendo hoje no nosso país. Os bolsonaristas e os petistas são muito parecidos. É o bolsopetismo que vive, e hoje aqui na Paulista a gente pode ver que isso é real.